Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa. Hoje eu vou falar para vocês sobre text mining utilizando duas ferramentas dentro do Stata. Text mining, para quem não sabe, é mineração de texto em português, e esse é um termo moderno usado para indicar a extração de informações de um texto ou de variáveis dentro de um banco de dados de uma maneira ágil, rápida e principalmente reprodutível. Eu vou mostrar uma função que faz substringing e uma outra função que é uma expressão regular. Expressão regular é um mundo à parte dentro da linguagem de programação. A minha intenção não é cobrir todo esse assunto. Nesse vídeo eu só vou dar um gostinho, uma iniciação rápida às expressões regulares para vocês. E isso já vai ser muito útil para quem lida com grandes bancos de dados e tem que se virar com padrões complexos de linguagem. Então vamos lá. Eu estou aqui com o banco de 2013 do Sistema de Informação de Mortalidades aberto. Eu vou utilizar o comando describe, e o que a gente vê é que a gente está diante de um banco com 1.208.029 registros, e ele tem 18 variáveis, são algumas das variáveis desse banco de dados, mas tem as variáveis que nos interessam, que são as variáveis de causa de óbito. Vamos dar uma olhada utilizando o browser. Aqui está o banco, e são essas as variáveis que nos interessam. A causa básica é a causa que deu origem à sequência de eventos que levou ao óbito. Ela é considerada a mais importante e de onde vêm as estatísticas de saúde. E as linhas são exatamente a informação que foi extraída da declaração de óbito. Foi o que o médico atestante escreveu, procurando registrar todas as doenças que contribuíram na linha causal para levar ao óbito. Nesse caso aqui, a causa básica que foi escolhida por um codificador foi C61, que é um código da CID-10, da Classificação Internacional de Doenças, e o médico havia colocado na linha B essa informação do C61. A pergunta que eu vou fazer para o banco nesse momento é: quantas pessoas morreram de tuberculose no ano de 2013 no Brasil? Para isso eu vou utilizar a informação de causa básica. O problema é que a causa básica pode estar escrita com um código de 3 dígitos ou com um código de 4 dígitos, e eu vou explicar melhor para vocês o que significa isso rapidamente. Tá? Isso faz parte então do CID, da Classificação Internacional de Doenças. Para a tuberculose, quando ela está escrita com 3 dígitos, eu estou informando a categoria. Existem 5 categorias de A15 a A19 para tuberculose. E quando está sendo utilizada a informação de 4 dígitos, significa que está sendo informada a subcategoria, porque a tuberculose é uma doença muito complexa, ela pode atingir vários locais do corpo, e além disso eu posso ou não ter uma informação laboratorial a respeito da presença da bactéria. Tá, mas são muitos códigos, existem quase aí, somando as categorias e as subcategorias, existem mais de 40 códigos. E eu não quero utilizar um comando com 40 linhas para conseguir extrair essa informação. Seria muito melhor eu utilizar só um comando para reconhecer e extrair as categorias. Para isso a gente vai utilizar o comando generate com a função substring. E o comando está aqui. Eu vou generate uma variável chamada seed3d, de 3 dígitos, que vai utilizar uma função de substring. Eu vou tirar um pedaço da variável causa básica. Esse pedaço ele vai começar no dígito 1 e eu vou caminhar por 3 dígitos. Vamos rodar esse comando. E agora a gente vai comparar a variável original, que é causa básica, com a nova variável, que é o seed 3 dígitos. Vocês estão vendo aqui, quem tinha 4 dígitos perdeu o último dígito, só isso. E isso já é uma mão na roda. Tendo feito essa nova variável, agora a gente vai gerar uma variável chamada tuberculose na causa básica, TB básico, que vai ser igual a 1 se certas condições forem atingidas. Se a CID 3D, que é a nossa nova variável, for igual a A15, entre aspas, porque é um texto,
Ou, e esse ou aqui é muito importante, ele é mais um dos operadores lógicos do Stata. Eu já tinha apresentado o e para vocês em outro vídeo. E agora eu apresento o ou, que é esse pauzinho. Se o Si de 3D for igual a A15, tudo bem, a tuberculose básica vai ser igual a 1. Se ele for igual a A16 também. Ou se ele for igual a 17, 18 e 19. Vamos rodar esse comando. Basta selecionar uma parte ou toda a linha e mandar executar. Ele fez o comando, não deu problema, e agora a gente vai simplesmente tabular a nossa nova variável para ver quantas tuberculoses tinham no nosso banco. E a gente percebe aqui que 4.577 pessoas que faleceram da doença tuberculose. Se eu peço uma opção para ele colocar o missing dessa variável, eu então tenho aqui essa comparação dos tuberculosos com os demais e eu percebo que cerca de 0,4% do total de óbitos do país nesse ano foram por tuberculose. E se eu quero saber quais foram as categorias do CID dessas 4.577 pessoas, eu posso utilizar esse outro comando aqui em tabulate o CID se a tuberculose na causa básica for igual a 1. Vamos rodar. E aqui tá. Então, dos 4.577, a maior parte deles tinha o código A16. E a gente pode voltar aqui para ver que era tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica. Vamos passar então para o tema das expressões regulares. Agora eu quero responder uma pergunta um pouco mais complexa, que é essa que está salientada aqui no do file. Quantas pessoas morreram ao todo de tuberculose, considerando tanto a causa básica como as associadas? Por quê? Porque às vezes tem casos, como por exemplo os casos de AIDS, a AIDS vai para a causa básica e a tuberculose fica perdida na linha se eu não for atrás dela ativamente, e é o que hoje em dia está sendo chamado de análise das causas múltiplas. Tá? Vou utilizar essa linha de comando aqui, em que eu mostro todos os pacientes que têm CIDs de AIDS, então B20 a B24, na causa básica. Eles estão aqui, eu queria que vocês prestassem atenção que nas linhas o código sempre vem precedido por um asterisco. Eu teria que tirar esse asterisco da frente para encontrar os códigos que eu estou interessada. E além disso, em algumas linhas, o médico colocou 2 códigos no mesmo espaço, o que também atrapalha a busca pela informação que eu estou querendo encontrar. Vamos tentar encontrar um caso de tuberculose aqui, não deve ser tão difícil. Pronto. Eu estou aqui diante desse caso, falecido de AIDS, e a tuberculose está presente na linha C. Aqui em cima, por acaso, tem um outro que também está presente na linha C. E eu vou querer encontrar todos esses casos que estão perdidos aí pelas várias linhas da parte 1, então eu só estou interessada na linha A, B, C e D e não na linha 2, porque a linha 2, se ela foi bem preenchida, ela é uma comorbidade, e vamos fazer isso agora utilizando a expressão regular. A expressão regular é um comando um pouquinho mais difícil, então a gente vai passo a passo nesse comando. Eu vou gerar uma variável chamada tuberculose BAS-AS, né, na básica e nas causas associadas, ela vai ter o valor de 1, se, e daí começa a minha expressão regular. Expressão regular é uma função chamada regex. Quem quiser saber mais sobre essa função regex, basta colocar help regex na linha de comando. Por exemplo, vocês vão para o help file e ele traz várias informações a respeito das várias funções das expressões regulares. Hoje a gente vai utilizar essa primeira aqui, que é o regex m, ou seja, o regex match. O que eu quero é encontrar, então, dentro da causa básica,
esse pedacinho, que pode estar depois do asterisco ou pode ser a segundo código dentro do texto, sempre que ele encontrar esse pedacinho, ele vai marcar a minha nova variável como 1. Eu quero que ele encontre isso na causa básica, na linha A, na linha B, na linha C e na linha D, e eu quero que ele faça isso para o A15 ao A19. Por isso que eu utilizei aqui não só uma linha de comando, mas 5 linhas de comando para definir essa variável. Vamos rodar tudo isso. Ele demora um pouquinho mais, porque o regex é um comando bem complexo do ponto de vista computacional. E agora a gente pode fazer uma tabela da tuberculose básica associada. Então eu vejo aqui que eu encontrei 6.236 falecidos, enquanto eu tinha 4.500 e alguma coisa na tuberculose da causa básica. A gente pode inclusive fazer uma tabelinha das duas novas variáveis, eu já vou colocar a opção missing, tá aqui. Dos 6.236 falecidos por tuberculose, 1.659 só tinham essa informação nas linhas da parte 1, mas não na causa básica. Se eu quero saber a porcentagem disso, eu utilizo a opção row e eu fico sabendo então que 26% dos pacientes só tinham a informação de tuberculose nas linhas da parte 1. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução para as expressões regulares e para o text mining. Isso é muito útil para quem está lidando com grandes bancos de dados. Numa próxima ocasião eu vou mostrar para vocês como melhorar esse comando, que é um comando que ainda está muito sujo. Existem jeitos muito mais econômicos de escrever esse comando, utilizando o que em programação se chama looping. Era isso então, até uma próxima.